gente! Tudo bem com vocês? E hoje nós estamos aqui com mais um episódio dos nossos podcasts de novos começos, porque a gente adora falar sobre isso, né? E eu tenho certeza que o podcast de hoje vai edificar muito a sua vida. Então não sai daí que a gente tem um convidado muito especial. Pois é, gente, hoje o nosso convidado é o Cris, né? Conhecido como Cris, mas é o Cristiano Vasquez. Seja muito bem-vindo. Prazer imenso ter você aqui com a gente, viu? Obrigado, pastora. Tenho certeza que vai ser muito edificante para muita gente, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, podendo bater esse papo aí com a senhora. Amém, bênção demais. Gente, na verdade foi muito interessante, porque quando eu convidei, né, entrei em contato com o Cris pra gente fazer essa gravação, ele falou assim, acredita que já estava no meu coração de perguntar como que era essa gravação, porque eu queria participar, olha, conexão, né, conexões divinas. Cris, você sabe que aqui nós gostamos de contar, né, sobre os novos começos. Então eu queria saber como é que foi o seu começo com Jesus. Conta um pouco da sua história e como é que foi o momento onde Jesus veio trazer um novo começo na sua vida? Começar pelo começo, né? Sempre. Tudo começou um pouquinho cedo, né? Eu tinha meus 18 anos e eu fui um dia convidado, né, para ir numa igreja. E essa igreja era aqui em Bragança. Eu morava em São Paulo. E não foi aquela primeira experiência de tipo assim, já sei o que eu quero, foi uma visita, mas uma sementinha ficou no coração. E aí, quando eu voltei para minha cidade, eu ficava com aquela memória, eu falei, puxa, se tivesse uma igreja aqui parecida, que eu pudesse frequentar. E aí, quando eu tinha alguns momentos, alguns assuntos, né, com os amigos que entrava nesse assunto mais religioso, falava, eu vou numa igreja, minha igreja é lá em Bragança. Então, nem ia nada. Uma vez a cada não sei mas quanto tempo. era uma forma assim que eu já me identificava com alguma coisa. Uhum. Né? E depois passou mais acho que 1 ano e meio, mais ou menos, eu vim para cá, né? Aquela fase de sair da adolescência, assumir as responsabilidades. Minha mãe falou, vai procurar um rumo, vai trabalhar, vai procurar um emprego. E aí eu vim, né? Meus pais são separados, e aí eu vim aqui para morar junto com meu pai. E de primeiro momento, eu não me comprometi com esse compromisso, né? Qual eu falava, que já fazia parte de uma igreja. Ainda ficou muito, sabe aquele namorinho no muro? Sei. Mas até que um dia eu recebi um convite para ir num retiro, e nesse retiro muita coisa aconteceu. Foram 4 dias, foi um retiro de carnaval. E naquele retiro eu tive uma experiência com Deus. Nossa. Aquele dia eu pude perceber assim, que realmente Deus tinha um chamado dele para a minha vida. E eu tive que abrir o meu coração, né? Foi uma coisa assim, uma experiência muito forte mesmo. E foi um amor assim, que foi derramando no meu coração e eu comecei a me sentir assim, muito amado. Comecei a me sentir assim, muito especial para Deus. E Glória aquele a Deus. dia o meu coração se deslanchou. E aí eu tive convicção, tanto que no segundo dia do retiro, eu tive o privilégio de ser batizado no Espírito Santo. Uau, glória a Deus! Foi um negócio assim, cara, como assim, o que está acontecendo? Mas eu tinha uma sede de querer conhecer esse Deus, sabe? De não só ouvir a história das pessoas, o que cada um fazia, a experiência, mas eu queria ter a minha experiência com Deus. Uhum. E eu senti que Ele estava me chamando para isso, e aquele dia o meu coração queimou, e eu falei, agora é deixar acontecer. E aí, a princípio foi dessa maneira. E é interessante, né, você falar que sobre esse amor irresistível, porque eu não sei, né, talvez você possa falar isso um pouquinho melhor pra gente. Seus pais se separaram, você era muito novo? Como é que foi isso? Eu tinha aproximadamente uns 6 anos de idade. Então, porque, queira ou não, a gente sabe que não está no coração de Deus o divórcio. E a gente entende que isso também deixa sequela no coração dos filhos. Por melhor que os pais sejam, e não há uma crítica com relação a isso, né? Uhum. Cada um tem a sua história, tem os seus porquês, mas falando acerca do nosso coração enquanto ser humano, a gente vai criando lacunas, né? E muitas vezes a gente está achando que fazer isso vai suprir, fazer aquilo vai suprir, mas a grande verdade é que o único amor que vai preencher o nosso coração é o amor de Deus, não é? E foi mais ou menos isso mesmo, né? Porque quando os pais acabam rompendo, né, esse compromisso, o filho vai ter que pagar junto. Vai. E muita coisa que eu acabei me envolvendo, experimentando, foi um pouco de reflexo disso, porque fica uma falta. Então, tem coisas que, se eu pudesse, eu evitaria,
Mas para aquele momento eu acabei conheci pessoas, acabei tendo experiências assim que o mundo foi me atraindo. Com Né? certeza. E eu não tinha um preenchimento, não tinha Direção, uma estrutura, não tinha uma direção, não tinha um caminho certo. Então a gente vai se envolvendo, né? Mas com a graça de Deus, um dia a luz dele chegou e aí tudo que é escuro tem que começar a sair. É verdade, né? E é interessante você falar acerca disso, porque uma coisa que a gente tem visto muito nessa geração há um buraco acerca da paternidade. E você sabe que o pai, ele é aquele que dá destino na vida de um filho. Então, quando existe essa ausência, e quando a gente fala de ausência, não é só uma ausência física, porque às vezes tem um pai que é fisicamente presente, mas ele muitas vezes por diversas razões acaba não conseguindo dar esse destino, né? A gente tem um mundo chamando, tentando, né, com muitas portas e muitas possibilidades, tentando dar destino. Sim. E principalmente na juventude, que é um momento onde a gente tem tantos pontos de interrogação, né? O que você falaria aí para os nossos jovens e adolescentes que de repente estejam passando por um momento parecido com o que você passou? Olha, eu não sou uma pessoa assim, vamos falar assim, que vivi tantas experiências para falar assim, não se envolva com isso, não se envolva com aquilo, mas o pouco que eu me experimentei nesse sentido, trouxe clareza de que isso não é a vontade de Deus. E eu me lembro assim que uma das coisas que eu vim com um desejo de aqui para a cidade era assim, eu não quero viver aquela vida que eu vivia lá antes. Uhum. Mesmo assim, sem ter esse compromisso com Jesus, havia uma convicção. Eu falei, eu só não quero viver a vida que eu tinha, que sair, sabe, ir pra balada, sair com os amigos, beber. Não era um costume, mas se tava junto na rodinha, por que não participar, por que não experimentar? Influencia, né? E eu vim com essa convicção. Mas aí, quando eu tive esse primeiro contato, assim, essa experiência com Deus, algumas coisas começaram a me apertar. E a experiência com Deus assim, foi maravilhosa, só que outras coisas foram me impulsionando, tipo assim, sabe quando Deus falou assim, eu quero entrar aqui também, eu quero mexer aqui. A gente acha que assim, só vai acontecer uma coisa, na verdade vai acontecer tudo, se a gente permitir. Sim. E o que eu diria assim para um jovem, né, que a Bíblia fala, entrega o seu caminho ao Senhor. E só o Espírito Santo pode convencer a gente. Uma das coisas que eu tive muita clareza e foi muito rápido entender isso. O Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. Quando eu tive essa primeira experiência com Deus, assim, eu pensei, puxa, como que vai ser? Como que vai acontecer? E aí essa palavra queimou no coração. Ele vai ensinar todas as coisas que você precisa. E aí eu comecei a ser direcionado, a aprender algumas coisas. E você falando um pouco da paternidade, eu achava que eu não tinha um problema com meu pai. Achava que tudo bem, não crescemos juntos, mas eu achava que estava tudo certo. Aí um certo dia, eu querendo amar mais a Jesus, eu querendo servir a Ele, eu morava num cômodo embaixo da casa do meu pai, resumindo, né? Eu morava num cômodo embaixo do meu pai e eu estava numa fase bem difícil, estava sem o trabalho. E eu gostava de estar com o povo da igreja, né? Tá ali junto, se alimentando junto, aquele relacionamento. E aí um dia cortaram a luz lá em casa. E aí a hora que eu cheguei, meu pai já veio para chamar atenção e tal. Eu falei, olha, como que você deixa cortar isso aqui? Eu falei, não tenho dinheiro, como que eu vou pagar? Não, mas isso é falta de responsabilidade. Meu pai começou a falar um monte de coisa. Sim, e tudo era verdade o que ele estava falando. Só que aí eu peguei e saí andando assim, tipo... O que vai adiantar agora ficar ouvindo esse monte de coisa? E aí meu pai desceu junto comigo, começou a falar, até que assim, chegou num limite. E aí eu meio que fez não um deboche, mas tipo assim, tá. E aí meu pai se irou com aquilo, ficou muito bravo com aquilo, e aí ele me chamou mais atenção ainda, aí algo apertou lá dentro. Eu falei, acho que é agora. E não foi nada combinado, mas assim, eu fui bem sincero. Eu falei, pai, é o seguinte, o que eu vou falar para você não é para te magoar, não é para desrespeitar o Senhor. Eu falei, mas eu não consigo te respeitar. Eu não consigo olhar e ouvir tudo isso que você está falando e aceitar numa boa. Eu falei assim, aqui no meu coração tem uma dor. Aqui tem uma ferida.
Então, assim, a memória que eu tenho aqui é eu com o papelzinho lá na escola esperando o Dia dos Pais. Então, você falando tudo isso, tá tudo certo. Só que isso aqui que dói dentro de mim. E aí, nossa, ele entrou em prantos, começou a chorar, eu comecei a chorar também. E a gente se abraçou e é uma coisa que ele falou nesse dia que mexeu muito comigo. E ele falou assim, eu tentei. Eu queria que desse certo, mas eu não consegui. Meu pai, assim, quando surgiu a gente, né, que tem eu e minha irmã, quando minha mãe engravidou, minha mãe tinha 15 anos. Nossa. Meu pai tinha uns 17. Então, assim... Totalmente imaturos, né? Foi pequena a resposta dele, mas, assim, trouxe uma cura pro meu coração. Porque, sabe, teve uma resposta para aquela pergunta durante anos. Sim. Então, ele falou, eu tentei, eu queria que desse certo, mas eu não sabia. Também não sabia como fazer. Eu não sabia, não tinha ninguém para me instruir. E aquilo, assim, sarou, foi um remédio. E depois daquele dia mudou o nosso relacionamento. A gente teve mais, assim, sabe, mais verdade, né, na nossa convivência, no nosso bate-papo. E aquilo, assim, trouxe uma cura pro meu coração. Então, eu fui entendendo que não era só receber o filho. Ele queria entrar em outros lugares, assim, esse cômodo, essa casinha que é a gente, ele queria entrar em outros lugares. E aí ele chegou nesse cômodo onde tinha uma pergunta ali. E aquela experiência que eu tive, assim, acho que foi... Depois da experiência que eu tive com o Espírito Santo, acho que foi a segunda experiência, assim, maior da minha vida, foi essa. Então, assim, uma coisa que é muito interessante a gente percebendo isso, é que às vezes as pessoas acham que elas vão receber Jesus na sua vida e acabou, é um evento único, né? E a gente sempre fala isso, né? A salvação é um evento. Então, eu recebi Jesus, é fato, eu tô salvo. Mas, na verdade, o Senhor, ele vai começar um processo na nossa vida, que é um processo de transformação. E essa transformação vai nos envolver muitas vezes nesses quartinhos escuros que a gente nem imagina que existem dentro de nós, que a gente acha que tá tudo bem, Verdade. né? Ah, não, imagina, eu lidei bem com isso, não guardo mágoa, não guardo nada. Mas o ser humano é um ser muito complexo, né? E só o Senhor para conhecer esses caminhos e saber que a gente precisa ser sarado ali, né? E fora isso, né, teve outros assuntos que eu precisei aprender a lidar com eles, mas eu acredito, assim, quando você entende rápido, né, e faz logo a lição de casa, Sim. fica mais leve as outras coisas. E o perdão, ele está totalmente envolvido na vida do cristão, né? Tanto é que o perdão não é uma vez, né? E uma das coisas, assim, que logo cedo, assim, na minha conversão, eu sempre ficava me perguntando, por que a Bíblia fala dos 70 vezes 7? Sim. Eu ficava pensando naquilo, eu falei, será que é por causa da conta mesmo e tal? Será que é a quantidade de vezes que vai rolar no dia? E aí um dia, assim, eu tive uma revelação de Deus no meu coração, né? E eu li aquele salmo, se eu não me engano, 90:10, que fala que a média de vida do homem é de 70 a 80 anos. E aí aquilo, falou, peraí, acendeu uma luzinha. Falei, peraí, se 70 é a média de vida, então eu acredito que o perdão é isso. É a vida toda. E por que é o 7? Olhando as escrituras, o 7 é perfeito. O número então, da quando você perfeição. perdoa, é perfeito. Para Deus, isso é perfeito fazer. Então, eu entendi logo que era esse caminho que eu precisava seguir e tomar essa decisão logo, de perdoar. Então, as outras coisas foram tornando mais fáceis de lidar. E uma coisa muito importante, né, para a gente falar aqui acerca do perdão, é que algumas pessoas têm dificuldade de lidar com perdão para pai, mãe, avós, enfim, qualquer pessoa, porque a pessoa tem a sensação de que o perdão é injusto. Mas uma coisa eu preciso falar para você, o perdão é injusto. Por que o perdão é injusto? Porque do nosso ponto de vista, a gente acha que assim, poxa, a pessoa fez tal coisa, ela tem que pagar por isso. Agora, quando o Senhor Jesus, ele nos perdoa, a gente esquece que também foi injusto. Ele foi para a cruz, ele nos amou, o Senhor nos amou de uma maneira injusta, porque a gente não tinha nada para dar. Então, nós estamos propensos a receber o perdão de Deus e nós não estamos propensos na hora de dar o perdão. Agora, o que nós precisamos entender acerca do perdão? O perdão não tem nada a ver comigo. O perdão não tem nada... Perdão não tem nada a ver com o outro. Perdão tem a ver comigo. Quando eu perdoo, eu não estou... eu estou liberando aquela pessoa do meu coração. E aí eu fico livre para seguir.
né? Então, a Bíblia fala que tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Agora, quando eu abro mão do meu direito, eu quero que aconteça isso, porque eu falo, cara, tá livre, por mim você tá perdoado, né? Quando você falou assim, eu entendi, e aí você ficou o quê? Livre para seguir. Leve. Né? Livre e leve para seguir. Então, o perdão, ele traz isso. Quando pessoas que são rancorosas ou que têm dificuldade de perdoar, são pessoas que vão caminhar devagar. Porque elas não vão romper em áreas da sua vida, porque elas estão sempre trazendo cargas, né? Ela está trazendo aquilo que uma pessoa falou, aquilo que o outro representou, aquilo. Então, assim, o perdão faz você abandonar as cargas, né? E você seguir realmente para você voar, que é isso que nós somos chamados para viver em Cristo, Verdade. né? E aí você recebe Jesus, você vem para Bragança, começa a caminhar com o Senhor, então começa a ter uma vida intensa na igreja, de né? adulto agora. Aos 19 anos, né? Já estava com 19. E aí você começa, então, a servir na igreja, né? Tendo uma vida bem intensa, pelo que... Conta um pouquinho disso pra gente. O coração inevitável, né? Começou a queimar por isso e servir. E essa dor que eu tinha na questão assim, da paternidade trouxe muito amor, principalmente pelos pequeninos. E eu lembro que na época a igreja tinha uma célula e uma das coisas que eu me identifiquei muito foi com esse grupo pequeno de crianças. E aí a gente tinha uma célula, a gente chegou a quase 40 crianças. Uau! A gente vinha aqui no bairro da Fraternidade, buscava algum deles. Alguns estão até aqui na igreja. Legal. Até engraçado. E a gente se aventurava, né? Tirei carta, consegui comprar meu carro, então eu falei, pode deixar que eu busco vocês. Então eu ia para cima e para baixo, toda quarta-feira a gente tinha uma cela de crianças e começou a acontecer, foi fluindo e eu também queria passar essa mensagem, né? E eu queria, de alguma forma, assim, que eles pudessem ser evitados, de repente, de alguma experiência nesse sentido, né, da paternidade, né? Se alguns estavam vivendo, de alguma forma eu consegui passar a mensagem e outros, né, que se não tiveram aquela experiência, pelo menos entender que o caminho era esse. Então eu comecei a servir, comecei a me identificar com algumas coisas na igreja e a música também queimava muito no meu coração. Eu falava, nossa, meu, que bonito. E eu nunca tive uma experiência de nem tocar, nem fazer nada. E nesse retiro, qual eu participei, eu fui convidado. Foi um primo meu que me levou para a igreja, né? Falou, vamos participar lá, tal, a gente vai fazer um evento e aí a gente vai fazer tipo um samba gospel. E eu gostava da época, eu falei, nossa, mas como que vai ser isso aí? Eu falei, eu não conheço as músicas. Eu falei, não, mas você vai aprender. E aí eu sei que eu aprendi lá as músicas, na época era o Toque no Altar. Uhum. Então as músicas do Toque no Altar era todo lugar. E aprendi as letras e aí a gente participou um dia, eu falei, nossa, que legal. Só que você depois... já tocava? Não tocava nada? Nada. E assim, vi que foi uma coisa assim que Deus foi capacitando mesmo. Sim. E eu comecei a me identificar, e acho que depois de um ano aproximadamente, que aí surgiu um espaço assim no Ministério de Louvor, tinha alguns que também foram no acampamento com a gente, permaneceram, e aí algumas faltas que tinha, eu falei, pô, tem espaço para as pessoas trabalharem. Então eu comecei a servir ali, aí comecei a descobrir outras coisas. Vi que Deus estava me capacitando, me dando dons, talentos, e aí comecei a servir no ministério através do louvor também. Então foi uma coisa assim, que trouxe outras experiências, e depois eu fui aprimorar, né, algumas coisas, fazendo aula e tal. E eu lembro uma vez que eu participei de um curso relacionado ao Ministério de Louvor, e foram assuntos assim muito profundos. Eu falei, Jesus amado, tem misericórdia de nós, porque o altar é uma coisa assim muito séria. Uhum. E eu vi assim que não se tratava somente do dom, do talento, a habilidade. Então tinha um compromisso maior. E aí eu vi que era um segundo degrau. Falei, agora é um outro passo. Não é só uma apresentação, né? É uma vida agora para queimar, e você pode influenciar pessoas através disso, daquilo que você faz. Com certeza. E foi isso que começou a acontecer. A música, na verdade, é uma ferramenta incrível, né? Quando a gente olha para o livro de Salmos, a gente vai ver constantemente os salmistas nos chamando à música, nos chamando a uma adoração com todas as ferramentas. E eu vejo quando Paulo fala assim que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, além de ser uma vida, né? Não apenas uma canção. Mas é muito interessante que a música ela é uma ferramenta que envolve as nossas 3 esferas, né? Que é corpo, alma e espírito.
Então, quando você adora a Deus de fato, você está envolvendo essas 3 áreas. Então, é realmente uma oferta completa, né, para o Senhor. É algo maravilhoso. Um outro detalhe que eu acabei esquecendo agora, que é importante na conversão, a primeira vez que eu fui na igreja, quando teve o apelo, eu não fui imediatamente lá na frente. Eu achei assim, poxa, se é o meu coração, né, primeiramente é o meu coração, então eu não preciso estar lá na frente. Uhum. E aí eu fiquei, assim, na minha. Só que toda vez que quando eu voltava, tinha um apelo novamente. E eu falava assim, não, eu ainda não estou comprometido. Eu preciso ir lá. E até que um dia eu peguei e fui. E aí eu falei, poxa vida, é uma coisa simples, mas assim, acho que na questão, meu lado humano mesmo, né? Essa coisa de gente, parecia que precisava testificar realmente, assim, eu estou assumindo um compromisso, porque ali tinha outras pessoas, eu falei, por que ficar com vergonha? Por que ficar assim pensando? E aí eu fui descobrindo outras coisas, a questão de aceitação e tal, e aquelas coisas assim, eu vi que tudo foi um pontinho importante para, tipo assim, tá vendo? Você tem problema com isso. Tá vendo? Você tem problema com isso. E no batismo foi quase a mesma coisa. O batismo eu fiquei bem resistente. Chegava a Santa Ceia e eu ficava assim... Travava. Aí eu não sabia se eu podia ou não podia. Porque a minha vida já parecia de um cristão. De alguém que já tinha um compromisso com Deus. Não tinha uma vida de pecado mais. Uma das coisas que eu abandonei muito rápido, cedo. Mentira, pornografia... Acho que foi as 2 coisas mais importantes, assim, que eu abandonei, assim, ninguém veio e falou, palavrão. Lembrei agora, as 3 coisas. Eu falava muito palavrão. Assim, de 10 palavras, 11 saíam palavrão. E eu lembro um dia que eu fui na casa de alguns amigos, era até da igreja, e aí ele falou, onde a gente vai passar a virada do ano? Você já era convertido aí? Não. Estava frequentando a igreja? Eu estava namorando. Tá. E aí, nessa fase, falou assim... Eu não tinha ainda recebido Jesus ainda, né? Aí falou assim, então, a gente vai passar a virada do ano aqui em casa. Eu falei, nossa, que legal, então a gente vem. Tá? Eu falei, então, que meu pai não gosta que você venha aqui. Aí eu falei, não gosta? Como? Eu falei, não, é que você fala muito palavrão. Eu falei, eu falo? Aí já soltei na hora. Nem você percebia? Eu não percebia. Então, aí depois eu fui vendo que era um desabafo, na verdade. Né? Então, tudo tinha uma história, tinha alguma coisa por detrás. Sempre tem, E aí, né? quando eu tive esse encontro com Deus, assim, nesse dia do retiro, que foi essa primeira experiência, parece que, assim, não fazia mais sentido aquelas coisas. E aí eu lembro que eu cheguei na empresa que eu trabalhava numa rede de supermercado já aqui da cidade, e eu estava lá no meu serviço, na minha tarefa, aí as pessoas falaram, nossa, você tá diferente hoje. Uau, que legal. No segundo dia, assim, do retiro, eu falei, você tá diferente hoje. Eu falei, não, tô tranquilo. Não tá zoando. E eu gosto muito de brincar, né? Então, imagina o Cris brincando de forma suja. Uhum. Então, era muito exagerado. E as pessoas falam, nossa, você tá diferente e tal. O que tá acontecendo? Assim, não, até seu olhar tá diferente. Eu falei, gente, ou tá bom ou tá ruim. Alguma coisa tá acontecendo. E aí as pessoas começaram a fazer esse comentário. E eu falei, agora acho que é a fase da mudança. E aí começou a acontecer. E no dia do batismo... veio minha família de São Paulo, foi aquela coisa assim, linda, linda, linda. No dia o pastor Wilson estava pregando, nesse dia, e ele trouxe uma mensagem assim, bem cristocêntrica mesmo, e aí muitos da minha família falaram, nossa, parece que está falando comigo. Uhum. E foi lindo de ver. E eu fiquei muito emocionado, pessoal... eu tenho minha anteninha assim, rapidinho eu pego as coisas. Uhum. Mas aquele dia eu consegui, eles me surpreenderam, que eu não imaginava que seria aquela festa, um monte de balão e gente, amigos chegando. Legal. E a hora que eu mergulhei ali, eu senti que o meu passado estava ficando ali. Glória a Deus. O velho homem, meus pecados. E eu chorei muito nesse dia, porque foi um símbolo muito importante. O batismo foi um virar de chave. Amém. E aí depois disso começou aquele processo de Jesus entrar nos cômodos. Glória a Deus, né? Você vê que o agir de Deus, ele é maravilhoso. Às vezes as pessoas, eu vejo que algumas pessoas, elas confundem o evangelho
com uma vida melhorada moralmente, né? Então, tipo assim, eu não preciso de Jesus, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu minto, mas quem não mente, né? Eu falo um palavrãozinho, que não é isso. Na verdade, o chamado de Jesus para nós é que o Senhor, ele quer morar dentro de nós, ele quer nos preparar para a eternidade, que é onde nós vamos viver com ele. E há um processo, então, como o Cris falou aqui, e como acontece na minha e na vida de cada pessoa que recebe Jesus, o Senhor, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E então ele vai começar esse processo de entrar nos cômodos da nossa alma, e coisas que antes a gente achava que não tinha problema nenhum, na verdade tem um histórico, tem um porquê, e ele vai começar a nos sarar, e é um processo de dentro para fora muito lindo, e aí não tem como a gente não ficar cada dia mais apaixonado pelo Senhor, da gente aceitar realmente esse convite diário, né, de permitir o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, né? Verdade. Amém. E aí você começou a servir, aí você conheceu a Dani, porque além do namoro com Jesus, teve outro namoro aí. Essa fase foi bem complicada, porque eu levei muita ferro e fogo. Uhum. Então eu fiquei muito radicalzão, assim. Sei. Você não podia nem via TV. Você não quer nem TV na minha casa, porque eu não quero pecar com nada, eu não quero estar perto de nada. E aí, quando foi para conhecer, eu tava muito assim, resistente, porque eu não sabia como que era um namoro cristão. Eu sabia o que era lá fora. Falar aqui, eu sei que... Só que eu não quero perder Jesus. Eu não quero abandonar Jesus. E eu já sirvo a Ele, gosto de fazer as coisas que eu faço aqui na igreja. Então foi muito estranho. Tanto que a gente começou a conversar, decidimos assim, namorar, fui conversar com os pais dela, tá, aquela moda antiga mesmo. E foi tudo numa boa. E falou, vamos... pelo menos seguir o que a gente acredita, né? Vida, de santidade e tal, aquela coisa. Só que o namoro, ele vai apontar para um caminho. E aí você vai ter que fazer uma escolha. É isso que você quer, é isso que você não quer. E eu ainda estava muito confuso nisso. Eu não estava sabendo lidar agora com o desejo do outro. A vida a dois. Então, já estava apontando. Porque uma das coisas que eu pensei seriamente sobre o relacionamento. O casamento é para dar certo. Sim. O namoro pode até dar errado, mas eu também não quero ficar atirando. Então, eu falei, eu acredito que Deus pode colocar uma pessoa certa, né? E eu fazer do jeito certo. Então, foi a minha primeira namorada, assim, na igreja. Depois de uns 4 anos que eu já estava andando com Jesus. Meu pai cobrava bastante e tal. Às vezes brincava assim, e falei, não, pai, tô tranquilo nisso. Mas começou a nascer um desejo, tipo assim, de uma companhia. E aí a gente começou a conversar e nos 3 primeiros meses de namoro, começou a surgir os gostos de cada um, aquela coisa de casalzinho. E eu ainda tava aquela coisa tipo assim, a igreja. E eu fiquei um pouco dividido com aquilo. Eu falei, não, mas não quero abandonar as coisas da igreja, tipo assim, eu fiquei assim, sem direção. E aí eu conversei, a gente parou um tempo. Falei, olha, eu preciso pensar algumas coisas, eu acho que não deve ser um momento agora. E ela ficou muito triste, eu também fiquei muito triste. E nesse período assim a gente não trocou mais mensagem, não conversamos mais nada. Mas em casa eu pensava nela. Tipo assim, você sair da igreja, tipo assim, igual como fosse uma apresentação, a hora que fecha as cortinas, tipo assim, você e você tá sozinho. E eu comecei a sentir, eu falei, puxa, agora tô entendendo algumas coisas. E a gente esperou mais um tempo, oramos, e eu me lembro que a gente voltou dia 8 de junho de 2011. Aguardou até data. A gente começou a namorar dia 8 de outubro. Foi uma coisa assim, muito de Deus mesmo, até as datas. A gente começou, se conheceu dia 8 de outubro de 2010. Aí a gente teve essa pausa, e aí voltamos no dia 8 de junho de 2011. Quando foi finalzinho do ano, a gente já estava convicto das coisas, já sonhava junto, já planejava, já juntava as coisas da casa, fazia o álbum, aquelas coisas, como você quer. E aí a gente viu que realmente a gente precisava assumir um compromisso. E aí eu saí daquele muro, daquela inconstância, se era isso, aquilo, tipo assim, dá para servir a Deus, dá para ter um relacionamento, dá para fazer tudo. Sim. E então a gente noivou 8 de... Calma. Vamos lá. Vamos dar uma força aí. 8 de dezembro. É tudo 8, gente. Você percebeu. Foi 8 mesmo. Dia 8 de dezembro de 2011 a gente noivou. A gente estava em dúvida. Aí
tem um feriado na cidade, né? Aqui no finalzinho de ano. Uhum. E aí eu falei pra ela assim, ó, nós vamos orar. Se o feriado for dia 8, é porque é pra gente noivar dia 8. Porque tem o dia 8 e o dia 15. Sempre, Sim. todo ano, é aquela briga. E aí no dia 8 foi o feriado. Eu falei, então é essa data que a gente vai noivar. Bem simples, em casa, só os familiares mesmo. E aí a gente virou o ano, quando virou o ano a gente já começou a planejar para casar. Então a gente namorou 1 ano e 9 meses aproximadamente e casamos. Dia 8 de setembro de 2012. Eita! E aí foi uma outra fase. Agora a Dani vai descobrir quem que é o Cris, eu vou descobrir quem que é a Dani, e até hoje a gente está se descobrindo. Ah, é a vida inteira, né? Estamos se Gente, conhecendo. o casamento, ele é uma descoberta para a vida inteira mesmo, né? Então, por isso que é muito importante essa reavaliação que vocês tiveram, porque às vezes, esses dias nós estávamos num casamento e a gente estava conversando com um casal que eles tinham se separado, eles tinham assinado o divórcio, e eles tinham voltado. Foi muito interessante. Mas assim, eu acredito que existem coisas que o casal pode evitar. Sim. Se amadurecer um pouco mais o namoro é para isso, né? O namoro é para esse conhecimento. Não precisa ter pressa de casar, porque o casamento é para a vida toda. O namoro não. Então, o namoro é o momento de você conhecer, ver se é isso mesmo. E tá tudo bem. Namoro é pra dar errado. Namoro é pra dar errado. Porque o casamento é pra dar certo. Isso aí. Gostei disso. Então, assim, o namoro é pra se conhecer. Então, você tem que se permitir mesmo, né? Conhecer, ter essa oportunidade de olhar o outro. Assim, isso vai surgir no nosso coração. Essa necessidade de ter alguém, né? A gente só precisa... não pode querer se casar só pela necessidade, né? Porque o casamento, na verdade, só vai dar certo se você entender o que você começou a perceber no namoro. Não sou só mais eu. Agora eu tenho que avaliar a vontade do outro. Isso é importante, né? E o casamento só vai dar certo quando a gente tem olhos para o outro, além da gente mesmo, né? Uma outra coisa interessante, assim, que a Dani, ela tinha um outro ritmo. Então, ela gostava de fazer outras coisas na igreja. E eu era mais intenso em algumas coisas, então passava mais tempo. E... não sei se é por maldade ou não, mas teve alguns comentários. Não, acho que não é para vocês darem certo, isso, aquilo, porque isso, aquilo, aquele monte de coisa, porque tem que ter uma pessoa do mesmo ministério junto e tal. E eu estava muito envolvido mais com o louvor. Eu ainda tinha minha célula lá das crianças, não abandonava eles, mas eu passava a maior parte do tempo cuidando disso, né, do grupo e tal, com as pessoas. E aí essa coisa assim começou a ficar muito confusa na minha cabeça. Até que foi essa parte que a gente precisou dar um tempo e eu reavaliar algumas coisas. E aí uma das coisas que eu pensei, eu falei, gente, eu falei, Senhor, me ajuda. Me dá coloca no meu coração, assim, me dá clareza disso, porque eu não quero, eu não preciso de alguém para me acelerar ainda mais. Eu preciso de alguém para me frear agora. E assim, eu orei dessa maneira. E eu comecei a observar algumas coisas. Então a Dani era muito caseira, muito assim de família, na dela. Então aquele momento que você saía da apresentação, fechava as cortinas, tipo assim, não precisava de mais alguém, não, vamos no outro. Vamos, tem mais uma coisa para fazer. E eu precisava daquele momento casa, aquele momento família. E eu via isso nela. Então esse período que a gente ficou distante, eu pensei bastante nisso. Eu falei assim, eu acredito que Deus está me amadurecendo e agora está dizendo para mim assim, você precisa escolher. Uhum. E você é quem vai fazer dar certo. Exatamente. E aí eu vi que era uma decisão minha. Agora eu precisava deixar um pouquinho os palpites, talvez até a boa intenção que alguns tinham. Sim, com certeza. E agora eu preciso tomar uma decisão. E aí foi isso. E na verdade o que vai dar certo, e que assim, é muito difícil pra gente entender como ser humano, né? Mas o casamento é uma junção de pessoas diferentes. Não é de pessoas iguais. Tem que ser, né? Tem que ser diferente. Porque se você casar com alguém exatamente igual a você, às vezes não vai agregar. Você precisa de alguém diferente que vai o quê? Vai te completar. E esse é o grande desafio, a maturidade, né, do relacionamento, é você entender que as nossas diferenças, elas nos completam, né? Isso é bênção demais. E aí você começou até o momento que chega um chamado pastoral, é isso mesmo? Cris é pastor, gente, para quem não sabe. Conta aí pra gente isso. Eu recebi, assim, já cuidava de muitas coisas assim na igreja. E aí, uma das coisas que eu estava bem envolvido, que eu era o Ministério de Louvor, cuidava de um grupo, tinha outros grupos pequenos, e um dia o pastor me chamou para ser separado, e aquele, nossa,
deu um temor, assim, aquele frio na barriga. E eu falei, não, mas como que vai ser isso e tal, tal, tal. Eu falei, ó, não vai mudar nada. E vai mudar tudo. Mas assim, no sentido assim, eu não tinha uma necessidade da questão assim, do reconhecimento, o título e tal, aquela coisa toda, mas eu sabia também que era uma coisa importante, era o próximo passo. Então eu acabei aceitando, a gente teve o momento lá de consagração, foi em Extrema, teve outros amigos também da época, outros pastores. E a gente outro dia estava até tentando procurar o vídeo, porque teve o vídeo da cerimônia e tal, contando a história de cada um, eu vou achar. E aí, naquele dia, assim, foi mais um degrauzinho de novas responsabilidades, daquilo que Deus realmente estava me chamando e eu estava convicto que era aquilo. No começo eu não soube lidar, né, que aquela questão a pessoa chama tanto que até hoje assim eu não faço questão, pode chamar, não tem problema, mas eu acredito assim que a nossa vida fala muito, né? Sim. A nossa vida é o maior testemunho. E o único desejo que eu tinha era o quê? Eu não quero errar, eu não quero decepcionar, eu não quero envergonhar ninguém, não quero envergonhar Jesus, não quero envergonhar com alguma coisa, porque eu ainda continuo sendo gente. Sim. Mas questão de instrução, questão de cuidado, de acompanhamento. E aí eu aceitei o desafio, né? A primeira vez que alguém me chamou no mercado, assim, eu quase entrei debaixo da prateleira. Foi muito estranho, mas ficou tudo bem, né? E aí, nessa fase, eu também tive a fase dos conflitos. Sim. Algumas coisas começaram, assim, mexer comigo e eu vi que, assim, agora eu precisava não só andar sozinho, eu precisava continuando ter o pastoreio, o cuidado, para saber como que você vai se apresentar, como que você vai cuidar, como que você vai se comportar. E aí, nessa fase, eu tive que encarar algumas coisas assim, que eu achava que não precisava, né? Mas ficou tudo bem, acabei resolvendo isso comigo mesmo. Tive esse cuidado. Aqui na igreja, eu encontrei pessoas assim, né? Faz uns 3 anos que eu estou aqui. Encontrei pessoas assim que, vamos dizer assim, que eu tive um momento assim frustrado na questão assim, o que é o pastoreio. E aí Deus começou a tratar isso no meu coração e aí o meu olhar começou a voltar novamente, assim, sabe? O amor pelo chamado, o zelo pelo chamado, cuidar, igual cuidava dos pequeninos, igual cuidava das crianças, começou a queimar de novo e comecei, tipo assim, me apaixonava novamente. Isso que eu ia perguntar para você. E aí, onde que nós entramos, né, na sua vida? Quando você chegou aqui, eu lembro que você precisou desse tempo, né, de um período de respiro. Sim. Até você voltar. E o que a nossa igreja hoje, né, ela agregou mesmo para você? Quais foram essas construções, né, que a gente tem colaborado aí na sua caminhada com o Senhor? Eu cheguei aqui em Lagoinha na época da pandemia, então estava tudo muito confuso para todo mundo, para geral. Para o mundo inteiro. Quem estava vindo, quem estava chegando, quem estava indo. Então a única coisa que eu queria, entrar no culto, colocar minha máscara, que estava na época a moda era a máscara, eu só queria colocar minha máscara e acabou. E sair do culto, mas naquele ambiente tinha alguma coisa que queimava, né? A vida, né, tava fluindo naquele lugar e aí algumas coisas começou a bater lá dentro, né? Jesus começou a bater algumas coisas lá dentro do meu coração e aí foi a hora de desarmar. Agora deixar de novo, voltar tudo de novo lá, dar um reset. No dia que você perdoou, você não precisou abrir mão da sua vontade, então agora você precisa fazer isso de novo. E aí foi um outro processo. Então a gente teve um tempo que a gente conversou, conheceu, vocês foram lá em casa, mas ainda tinha muita dureza ainda no meu coração, né? Então eu precisava ter aquela atitude para mim saber o que eu vou fazer no próximo passo. Então a igreja assim, ela transmitia muita vida, muita verdade, a vida do pastor, da senhora, os outros pastores, outros irmãos, começou a trazer à memória novamente, poxa, eu vivi isso.
esse amor, sabe, esse queimar por Jesus, pela obra, pelas pessoas. E aí começou a acender de novo essa chama e eu não sabia que estava apagada. Glória a Deus. E eu vi que era uma coisa assim que foi se esfriando, porque a pandemia deixou todo mundo assim meio confuso e foi uma mudança assim, de várias coisas na minha vida. Trabalho, amigos, sabe, convivência, igreja. Então foi muito confuso. E aí eu precisei, nem eu sabia que eu tinha esses outros problemas. De novo, né? De novo. Cara, isso é incrível em Deus. Gente, a nossa caminhada com o Senhor, ela não acaba quando a gente chega num patamar. Não é? Não tem essa coisa não de tem tipo a linha assim, de chegada. Agora eu sou pastor, acabou. Não, é todo dia Deus tratando alguma coisa no nosso coração. É todo dia o Senhor trazendo uma revelação nova. É todo dia Ele lançando luz numa área que você falava, cara, eu nem sabia que você estava aqui. Não é? Incrível isso. É lindo. E foi isso que começou a acontecer. E o testemunho, a vida das pessoas, assim, começou a me acender de novo, né? Igual uma brasa. Começou a pegar em mim de novo, e aí começou a acender aquilo, queimar por Jesus, queimar por servir, né, na igreja, servir as pessoas. E aí eu falei, bom, é aqui que eu me identifiquei. Amém, glória a Deus. Então esse papel da igreja, né, essa brasa que tinha na igreja no corpo, foi muito importante. Isso aí foi que eu acho que o fundamento que me edificou e me fez me redescobrir novamente. Amém, glória a Deus, coisa linda, né, gente? É tão maravilhoso a gente entender que a nossa caminhada com o Senhor é algo constante e é literalmente para a vida toda, né? O 70 vezes 7, né? Então, é para todos os dias, para todos os momentos, para todas as circunstâncias. E quando a gente entende isso, a gente vai entender que vai ser um processo de perdoar mesmo, mas perdoar a nós mesmos, perdoar às vezes até ao Senhor, né? Quantas pessoas nós temos aí hoje feridas com o Senhor, pessoas que caminharam com o Senhor em alguma fase da sua vida, até ministerialmente, e de repente, por tantas circunstâncias, a brasa, né, se tornou carvão, as coisas aquietaram, e talvez Deus está através hoje, né, do testemunho do Cris, chamando você aí para o seu lugar de volta, lugar onde o seu coração vai queimar de novo, onde você vai fluir de novo, onde você vai frutificar de novo. E uma coisa linda, né, que eu quero ressaltar aqui da história do Cris é a maneira com que ele começou ministerialmente. Sabe, às vezes a gente vê algumas pessoas que dizem assim, mas eu quero pregar o evangelho, mas eu não tenho oportunidade. Você estava falando aí, cara, ele começou uma célula de criança, entendeu? E a gente estava num evento esse final de semana, no Clamor pelas Nações, e o pastor Telmo, ele contando a história dele, né, que ele queria pregar o evangelho, ele não sabia como. E aí ele tinha aprendido 3 notinhas, e ele catou o violão, e ele foi fazer um trabalho no presídio. Então, assim, na verdade, nós temos muitas maneiras de pregar. A grande questão é a gente ser sensível à direção que o Senhor quer para nós. E às vezes a direção que Deus tem para nós não vai vir através de um trovão, de um raio, é a necessidade que está ali no nosso meio. Né? Estava vendo uma pessoa testemunhar sobre isso, ela falando, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E aí ela conta que ela estava em um culto, e o pastor chamou algumas pessoas para orar, né? Pessoas que estavam com problema de depressão e tal, e 3 pessoas se levantaram. Só que o pastor viu 2 e não viu a terceira. E a terceira levantou e ficou no lugar, muito tímida, fechada, e ela estava perto dessa pessoa. E aí aquela menina começou a chorar, e ela entendeu que o chamado de Deus para a vida dela era alcançar pessoas que talvez a liderança não estava conseguindo enxergar. E às vezes não está conseguindo enxergar, não é porque é problemático, não, é porque são limitações, né? Então, há algo que nós precisamos fazer no corpo, há um chamado para nós, e às vezes nós vamos começar de pequenas coisas, mas nós precisamos começar. E a outra coisa também que eu acho muito importante é aceitar, né, esse chamado de volta, que às vezes Sim. O coração tá ali queimando para fazer algo, a gente sabe que é hora de voltar, mas a gente fica com medo de coisas do passado, mas não, se abrir, o Senhor está chamando de novo, a brasa está queimando de novo, deixa eu ir para o altar, né? Deixa eu fazer aquilo que o Senhor está me chamando para fazer. Agora fica perto da brasa sempre. Vamos incendiar, né? É isso aí, glória a Deus. Cris, muito obrigada por você ter vindo, compartilhar sua história. Hoje a Cris e a Dani servem juntos no Ministério de Louvor, acho que em bandas separadas, né? Se não me engano. Às vezes a gente se encontra, às vezes. Às vezes eles se encontram, porque ele está falando de banda, tá, gente? 2 filhos maravilhosos, lindos, né?
E a gente é muito grato a Deus pela sua vida. E o nosso desejo é que você continue fluindo, vivendo aquilo que o Senhor tem te chamado a fazer, derramando sobre nós aquilo que o Senhor tem te chamado. E você continue queimando pelo Senhor e queimando as pessoas que estão perto de você. Amém. E eu queria pedir para você deixar um recadinho aí para pessoas que talvez, assim como você, em algum momento da sua vida se perderam nesse processo, inclusive ministerial, pessoas que talvez sejam até pastores, líderes, né? Mas que por algum momento se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com o corpo de Cristo, com pessoas. E eu queria que você deixasse um recadinho para essas pessoas. Bom, acho que sempre há tempo para recomeçar. Nunca tarde para recomeçar, né? Melhor expressando. E a gente precisa se conhecer, né? Esse processo, cada dia a gente vai descobrindo algo em nós, essa identidade, eu acho que é o pilar da gente poder saber o que está acontecendo naquele momento. Então, esse conflito, ele vai existir, mas tem solução para ele, tem resposta para ele. Mas se você se permitir se conhecer, às vezes até com ajuda profissional também, às vezes isso vai fazer muita diferença, né? Então, é um conjunto de coisas, a questão acompanhamento, a questão profissional, isso pode te ajudar, às vezes, esse conflito que está interno, às vezes uma palavrinha pode colocar tudo no lugar. E não deixar, né, que às vezes alguma notícia, alguma situação que aconteceu lá atrás seja o motivo, pronto, para parar tudo, abandonar tudo. E, então, Jesus fez tudo por nós. E isso precisa ter uma resposta para a vida toda, né? Continuar amando a Ele, servindo a Ele. Essa é a vontade que Ele tem para a nossa vida. É isso que eu tenho a compartilhar com você hoje. É isso aí, gente. Então, hoje mesmo o Senhor está te chamando para um novo tempo na sua vida, um novo tempo na sua casa, um novo tempo no seu ministério. Todos os dias, a Bíblia diz para nós, Romanos fala para nós que nós somos chamados para ter uma novidade de vida. Romanos 6,4, se eu não me engano, 8,4, por aí. Está na Bíblia. Nós somos chamados para viver em novidade de vida. E todos os dias o Senhor tem uma coisa nova para nós. E o Senhor tem um novo começo para você. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar nos assistindo. E eu tenho certeza que essa história edificou o seu coração. Então faz algo, compartilha esse testemunho com alguém, deixa a sua curtida aí para as plataformas entenderem que esse conteúdo é relevante, mas faz mais do que isso. A gente compartilha tanta coisa, né, gente? Vamos compartilhar isso aí? Compartilha essa história com alguém, que eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir um pouquinho dessa história do Cris e vai edificar a vida deles. E eu espero vocês no nosso próximo episódio de Novos Começos. Deus te abençoe.